Isso é alegria. Turismo é isso. É asa norte, é asa sul, é avião. É asa norte, é asa sul, é avião. É lá do norte, lá do sul, é construção. Estou comendo seu milho. Vamos lá. Então, gente, boa noite já. Sou Maria José, guia de turismo, professora, consultora, trabalho com projetos. Vejam essa imagem, que é um alvorecer e aqui o entardecer. Vamos fazer uma viagem unindo essas duas imagens. O amanhecer, o alvorecer como o começo, o entardecer como a conclusão, quer dizer, uma etapa concluída. Porque a vida não se conclui, ela segue. Pode passar. Imaginem os senhores que agora eu vou convidá-los para fazer uma viagem. Vocês querem viajar? E vocês estão tristes assim porque o rango não foi bom? Querem ou não querem viajar? Claro, mas viajar na mente. Vamos viajar, alguém de vocês, você lá, já imaginou como que era esse lugar antes de Brasília? Não era esse cerradão que imperava as capivaras, as onças, os veados campeiros, os lobos guarás, as siriemas. Só existia esse bravo cerradão. Pode ir adiante. E aí, era isso. Essas veredas, esta solidão neste Planalto Central, com este céu esperando o homem chegar. Mas eis que neste lugar, nesta solidão sem mágoa, essa frase não é minha, é de Vinícius de Moraes, nessa solidão sem mágoa, chega o homem. Pode passar. Chega o homem. Ele chegou para se estabelecer. Ele veio para vencer. Vencer as solidões. Dominar o cerrado. Construir. Ficar. E aí ele começa. Ele traça. Lúcio Costa, que a gente já vai conhecer quem é, o primeiro traçado desta futura capital em meio daquele bravio cerrado cheio de onças e de capivaras e de porcos do mato. E aí rasga esse cerrado numa cruz como se da terra tomasse posse. Quem já foi em Porto Seguro? O que você visitou lá foi só para o Chemuá, lá para o Toa-Toa? Visitou? Visitou o marco de posse? Viu? É o que eu digo. Tá vendo, professor? É desse jeito. Pois agora, quando for, vá lá naquela parte da cidade onde tem a cadeia, aquelas casas antigas. Está lá o marco de posse que os portugueses colocaram lá em 1500, sabia? Está lá, uma cruz. Pois é, e é como uma cruz. E aí, vocês acreditam que isso aqui é o começo de Brasília e que daqui para cá, vamos dizer que seja o eixo rodoviário, o nosso eixão, e que daqui para cá é o eixo monumental? Vocês já tinham pensado nisso? Você, meu jovem, tão jovem, elegante, você já tinha pensado nisso? Não tinha. Alguém aqui já tinha imaginado isso? E por que a tristeza? Se a gente está falando de coisa tão boa. Vamos lá. Então, não, bem aqui está a rodoviária. Aqui está a rodoviária. Daqui se contam as distâncias da cidade. Daqui é o Marco Zero de Brasília. Aqui está o Marco Zero. Não confundir Marco Zero com Pedra Fundamental, tá? Aqui é o Marco Zero, onde se conta as distâncias. Pode passar. E aí, gente, Juscelino Kubitschek, o grande presidente do Brasil, convoca a nação, chama todas as pessoas, ele convoca todos os homens que com vontade de construir um tempo novo, um novo tempo. Assim como nós queremos fazer de Brasília um novo destino nesse tempo novo.
Vocês já pensaram nisso? Vamos fazer isso? E aí chega todo mundo de todo quanto é lugar, sobretudo do Nordeste, do Norte, porque os nossos irmãos do Nordeste assolava no Nordeste uma seca de quase 7 anos. E eles vinham para cá, em Pau de Arara, vinham para cá como podiam, como dava. Então vieram todos. Eles não traziam outras armas que não a vontade do trabalho em paz. Para construir uma cidade, para entregar para o brasileiro. Continuando. E aí começa. Vejam que rapidamente esses homens que a gente vai... como era mesmo o nome, o nome assim, como são conhecidos os trabalhadores de Brasília, aqueles da construção? Os pioneiros que vieram, né? Geralmente os pioneiros eles vieram com cargo, porque eles já trabalhavam lá, mas tinha alguém que botava tijolo sobre tijolo. Os candangos. Vamos falar dos candangos. Destes homens que não tiveram medo e colocaram tijolo sobre tijolo para entregar a nossa cidade no dia 21 de abril de 1960 e já começava aqui. Vejam aqui o eixo monumental, bem aqui, gente, bem aqui está o centro de convenções. Mais adiante o eixo monumental rodoviário e mais adiante a esplanada, tá? Tá lá em cima. Foi assim. 1000 dias. 1000 dias de trabalho. 1000 dias. Imaginem quanto tempo levou o nosso metrô. 20 anos. 1000 dias, pode passar. E esses homens candangos que não tinham medo, que trabalhavam sem proteção, cadê a bota? Não tem. Esses homens que aqui nesta cidade, candango, era assim que chamavam os negros, os escravos, chamavam assim para os portugueses, candangos, pessoa má, de má índole, sujeito que não presta. Mas aqui se mudou. Os candangos, pode passar, os candangos foram pessoas que uma grande maioria sequer sabia ler. Isso aqui, gente, imagine a complexidade que é isso, que rapidamente os técnicos das empresas estrangeiras diziam assim, como é que pode? O cara nem sabe ler, mas aprende rapidinho. Pode passar. E aqui está, olha o desafio. Esses homens que não tinham mosquetão, não estão aprendendo em nada, e eles trabalharam 24 horas de 3 turnos, de 8 horas. 3 turnos de 8 horas. Não parava, a construção de Brasília não parava. O próprio Juscelino, ele vinha 3, 4 vezes, deixava o expediente lá, pegava o avião e chegava aqui e dizia assim, conto com você para inaugurar Brasília, eu conto com você para ficar animado até o final da palestra. Tá. Então, aqui, olha, aqui, gente, é a cúpula do Congresso, vocês estão percebendo? A cúpula do Senado, aliás, a cúpula do Senado, né, que faz parte do Congresso, mas aqui, especificamente, é a cúpula. Então, foram esses homens que nos entregaram a cidade. 60 mil operários, 60 mil candangos. Quem é gestor aqui? Quem é que você, Mariana, é fácil? Quantas pessoas tem na tua equipe? 12, 13. Agora, que tal você comandar 60 mil? Então, aqui, gente, pode passar. E aí, esses homens entregaram, esses homens que não tinham, que vieram para cá, muitos deles não sabiam ler, que não tinham equipamento, que trabalhavam em turno de 8 horas, e que era tudo improvisado. Eles entregaram a cidade. Isso aqui é a celebração do dia 20, quando foi realizada a missa, no dia que o Juscelino chorou. Só que vocês estão vendo que isso aqui é o STF, né? Que já estava pronto, tá? Já estava pronto o museu, já estava pronto o Congresso, já estava pronto o Palácio do Planalto, onde o presidente despacha. E foi essa grande festa na noite do dia 20. Mas nem bem raiou o dia. Pode mudar?
já chegavam, nas primeiras horas, já chegava aí o nosso grande fundador, Juscelino Kubitschek, presidente, com o presidente da Nova Capa, que a gente já vai falar um pouquinho, mais os convidados, o vice-presidente e mais os convidados ilustres que vieram para cá, porque o mundo inteiro acompanhava a construção de Brasília. Vocês sabem como que era, se não tinha internet, se não tinha a televisão, não era tão avançada, já existia, mas não era avançada igual como a gente tem agora. Como é que vocês acham que o Juscelino fez? Ele cria uma equipe de jornalistas de várias línguas, com vários troncos linguísticos, produz uma revista todo mês durante a construção, mês a mês, o andamento da construção. E aí essas revistas, no inglês, no francês, no alemão, elas iam para as embaixadas, era distribuído lá naquele país onde o Brasil tinha relação diplomática. Era assim que o mundo sabia. Por isso Eisenhower veio para cá. Veio para cá era o presidente de Portugal, veio para cá o ministro da França, veio para cá o presidente da Itália. Então era um mundo olhando, como assim? Aquele país tupiniquim, subdesenvolvido, sem estrada, que não tem fábrica, está construindo uma capital moderna, com aquela arquitetura, com aquele urbanismo. Como assim? Vamos ver. Vocês sabem como é que os portugueses diziam que nós éramos? Eu acho que vocês viram o mapa do Brasil e viram que as cidades mais desenvolvidas, elas estavam todas no litoral. Quem é que queria vir para esse rincão de Goiás seco, feito não sei o quê, que só tinha lobo-guará? E capivara. Não pode esquecer das capivaras. Ninguém. E aí, então os portugueses diziam assim, os brasileiros vivem arranhar as praias como os caranguejos, porque só desenvolvia as praias. Mas Juscelino não, queria integrar o país. E aí, foi nesse dia aqui que os candangos, lógico, eu estou puxando para o lado dos candangos, porque os outros são todos muito falados. E aí, aqui a festa do trabalhador. E aqui a gente, desse parlatório aqui, Juscelino, bem aqui o Juscelino recebe a chave da cidade do nosso construtor, que é Israel Pinheiro, que vocês já vão ver quem é, e daqui ele fala ao público. E eu vou falar mais nisso, sabe onde? Exatamente embaixo do Museu da Cidade, que vocês já entraram no Museu da Cidade? Vocês já foram na Praça dos Três Poderes? Com essa tristeza assim? Adiante. Muito bem. E aí vamos falar agora de quem? Dos principais, gente. Alguém tem que comandar. Alguém tem que liderar. E este foi o nosso grande presidente. Quem foi o Juscelino? Nasceu de uma família pobre, lá no interior de Minas, Diamantina, perde o pai, filho de um caixeiro viajante e de uma professora. Perde o pai com 2 anos, foi alfabetizado em casa, não tinha como estudar fora. O homem fazia carreto, ele ia lá para o mercado. Vocês sabiam que ele tinha um apelido ligeiro, certo? Que ele pegava as compras e dizia, vou levar na sua casa, comprava o feijão ali, tudo, e o milho e tudo, e aí botava no carro, e ele levava das costas, levava no carrinho de mão, era o ligeiro e certo. Ele era menino e já fazia isso. Se vocês clicarem pela internet, vocês vão achar essa história. E aí Juscelino traz nos olhos... Vocês já ouviram falar dos bandeirantes? Aqueles que vieram, que fundaram Goiás, a cidade de Goiás, lá a terra da Coralina. Se ou não, vocês faltaram essa aula lá na 6ª série. Já ouviram, né? Então, o que é que o Juscelino traz? Juscelino traz a determinação, traz nos olhos a determinação dos bandeirantes para a conquista desse Planalto Central, para a construção dessa capital. Pode passar. Eu não terminei ainda a história do Juscelino. Bota aí. E Juscelino, porque eu vou fazer agora a pergunta. Aí o Juscelino vai para o seminário. Aos 13 anos, ele calça o primeiro par de sapatos. A mãe vendeu a única joia para poder comprar. Ele não queria ser padre, mas era o jeito que ele tinha para estudar.
Quando ele sai de lá, que ele conclui o 2º grau, que não era esse nome, mas é o que corresponde, ele quer estudar medicina em Belo Horizonte, mas não tinha Bolsa Família, não tinha ProUni, não tinha nada disso. Ele teve que trabalhar, ele fez um concurso para radiotelegrafista. Quem é que sabe o que diabo é radiotelegrafista? O senhor sabe, o senhor não faz, Major. Ninguém aqui sabe? Não sabe que era o WhatsApp da época, que mandava por código, e a pessoa ouvia. Exatamente. Ele trabalhava à noite. Quando vocês forem lá no Memorial JK, está lá o aparelhinho. Tá? Ele trabalhava à noite. Não era meio período, não, era à noite. Porque ele tinha que cumprir, o horário ele cumpria. Estudar medicina de dia. Estudou francês, estudou inglês, tudo sozinho. Este era o Juscelino Kubitschek. Adiante. E aqui, de que ele se cercou? Assim como aqui nós queremos para nossas equipes os melhores, as melhores cabeças, assim fez Juscelino. Aí Juscelino traz Israel Pinheiro, que era um senador da República, que era um grande político, que viria a ser presidente do Brasil, com certeza, mas este homem aqui deixa a carreira política para trabalhar para o Brasil, para integrar a equipe do Juscelino e comandar com firmeza a nova CAP, que é a empresa estatal criada por Juscelino para construir a nova capital, que cuida até hoje. Este é o Israel Pinheiro, o construtor. Este aqui é o Bernardo Saião, o desbravador. O apelido dele era Trator, era aquele homem que desbravava, que não tinha medo. Ele dizia assim, fulano, pega ali aquela... Aí ele, tá... Aí, pode deixar, deixa que eu faço. Ele ia lá e fazia, e fazia as coisas, era assim que ele era. Ele era determinado. E o dele era Trator. E foi ele que rasgou como é que fala? Belém Brasília. A Belém Brasília. Uma turma saiu lá de Belém e a outra turma daqui de Brasília, e eles vieram rasgando a Amazônia. Gente, quem já foi na Amazônia? Quem já entrou na Mata Amazônica? Na floresta amazônica? Gente, não dá, é uma experiência única. Você se sente deste tamaninho. Os insetos te comem se você não estiver protegido. Entendeu? Então, esses homens, eles rasgaram essa Amazônia, sabe por quê? Aquilo, integrar. Era o objetivo, uma das metas de Juscelino, integrar o Brasil. E como não integrar, se não criar, como ele dizia, veias para pulsar o desenvolvimento, que são as estradas. Aí, então, este aqui, ele infelizmente, antes da turma se encontrar, alguns quilômetros, poucos quilômetros da turma se encontrar, que vinha do norte aqui e daqui para lá, Marçal Malmeira, cai em cima da tenda dele, ele faleceu, e no 15 de janeiro de 1959, e ele foi a primeira pessoa enterrada no Campo da Esperança, em Brasília. E este aqui é o pioneiro do antes. É uma história... Porque mudar a capital, não é que o Juscelino disse assim, vou inventar uma capital. Não, esse é um processo histórico que vem. Só para dizer para vocês já ouviram falar num homem que chama Patriarca da Independência? Sim, não? Nunca? Aí, assim, por exemplo, o príncipe Pedro, ele não era Adão, ele proclama a independência. 7 de setembro. Mas teve uma pessoa que fez tudo ali com a dona Leopoldina, que era José Bonifácio de Andrade de Silva, o patriarca da independência. Foi ele que deu o nome Brasília em 1823. Numa sugestão que ele manda um manifesto dizendo para tirar a capital do litoral, que era vulnerável às invasões, e sugere Paracatu. E sugere o nome Petrópolis por Brasília. E por que Brasília? Se o país é Brasil, a cidade, Brasília, a gente feminino de Brasil. É isso. O ano que vem vou fazer 100 anos. Aqui, e este homem, então esse estudo, depois da República foi criada a Missão Cruz,
que fez o estudo. Essa missão Cruz, vocês entram no site como é que é? Arquivo Público do Distrito Federal. Estão todo lá, todo digitalizado. É tão importante essa documentação que é protegido pela Unesco porque faz parte da memória do mundo. Importantíssimo. Então, ele já trabalhava na demarcação junto com o general Lott. Poli Coelho, desculpa, o general Lott é a história do Juscelino. Poli Coelho, ele já estava trabalhando aqui, já estava trabalhando nesta região aqui, já na desapropriação de terra, já olhando tudo, porque já tinha sido feito o estudo antes. Então, por isso, o apelido dele, o nome dele é Doutor Ernesto, ele é médico, ele era militar, e o apelido dele é Pioneiro do Antes. Trabalhou a vida inteira por Brasília. Adiante. E aqui o nosso grande Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, que é o arquiteto que desenhou os nossos palácios. Lembrando, quem é que sabe aqui os palácios? Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Palácio do Supremo Tribunal Federal, Palácio do Congresso, Palácio Itamaraty, Palácio da Justiça. É isso? Sim, não, gente? Ah, tá, porque parece que tá difícil assim a história. Vamos lá. Então, Oscar Niemeyer, que ele é um poeta do concreto. Ele se inspira nas curvas das meninas bonitas, ele se inspira na curva das serras, das montanhas, ele se inspira nas curvas dos rios, ele se inspira no sólido, um puro sólido no ar, que é a curva que faz a bola de futebol. Por isso a arquitetura dele é tão leve, tão fluida, porque ele faz poesia em concreto. É isso que nós vamos ver. Pode passar. E aqui Burle Marx, importantíssimo, porque ele também é arquiteto, só que ele é paisagista. Ele é muita coisa, artista plástico, tapeceiro, só que o legado dele é o paisagismo. Ele deixa de imitar o paisagismo europeu e cria um paisagismo com a cara do Brasil, com a cara, com as árvores do Brasil, com as plantas brasileiras. Por isso ele é muito importante e a gente vai conhecer mais sobre isso na quadra modelo e no quartel-general do Exército. Adiante. E aqui o grande criador de Brasília, Lúcio Costa. Agora, quando alguém perguntar para você quem é mesmo que criou Brasília, quem é que fez o traçado de Brasília? Lúcio Costa. E o Oscar, na época da construção, ele era chefe do departamento de arquitetura, ele é o autor de todos dos principais prédios, todos os prédios. Só tem um prédio chegando lá, um prédio não, uma obra chegando lá na Praça dos Três Poderes, que não é dele, que é o Mastro da Bandeira. O resto tudo é do Oscar. Da esplanada para lá, do Centro Cultural, ali, da Biblioteca, do Museu Nacional, tudo para lá, tudo é Oscar. Até o que não está construído já está planejado, ele já deixou planejado. Vocês sabiam disso? Já está planejado. Atrás do museu, do Teatro Nacional, aquele espaço, já tem o Centro Cultural que ele deixou já planejado. Tá? Então, aqui é o Lúcio Costa. Mas o que o Lúcio Costa fez? Ele só criou a cidade. Ele criou a cidade com tamanha genialidade, que ele pega. Ele é tão importante, mas tão importante. O que ele pega? É um derramamento de conhecimento urbanístico. Quando ele diz assim, olha, não concorro, apenas me desvencilho de uma solução que vem, por assim dizer, já pronto. 2 eixos cruzando em ângulo reto, como o próprio sinal da cruz. Como se da terra tomasse posse, porque Brasília é uma cidade moderna, como ele mesmo diz, sem dar as caras para o passado. E Brasília é uma cidade moderna, mas ela é toda carregada, ela é toda centrada na essência da cultura brasileira, na nossa história. Então, ele remonta aqui a história do marco que é colocado da cruz, mais essa técnica de planejar em área
planejar uma cidade, ele não é que ele criou, os egípcios já faziam isso, os chineses já faziam isso. Então ele pega o conhecimento até então existente e se derrama. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os doutores de arquitetura aqui da UNB, de tantos outros lugares do mundo. Então ele pega os elementos que já existiam, que é uma organização que a gente chama de escala, a escala monumental. Pensem, vocês já foram ali na plataforma superior da rodoviária e já olharam para a esplanada? E vocês, quem já fez isso? Muito bem. O que é que você vê? Você tem 180 graus de visão, de uma janela de 180 graus, que você vê lá o horizonte, porque este homem, ele fez do céu de Brasília, ele põe no seu traçado urbanístico o céu de Brasília. Por isso é tão importante a gente preservar o nosso horizonte. E aí ele traz essa monumentalidade, não é por ostentação, mas no que vale significa, as suas palavras dele, quer dizer, no único eixo, tudo dali saem todas as decisões que vão nortear a minha vida, a sua, de todo mundo que vive aqui, de todo cidadão brasileiro. É essa monumentalidade, como se percebe? Se percebe pelo distanciamento, se percebe pela baixa densidade construtiva. Quando você já for assim no meião da esplanada, assim, sozinhos, como você fica desse tamaninho, e vocês já tiveram a impressão que quando você caminha, o Congresso vai ficando mais longe, mais longe, mais longe? Já perceberam isso? Já tentaram chegar lá a pé? Aí vai ficando longe? Isso é fantástico, porque isso é uma técnica dos terraplenos, a gente nem percebe. O que é que acontece? É meio alto, meio baixo, meio alto, meio baixo. Aí quando a gente olha, a ilusão, você só enxerga o que está mais alto. Por isso tem hora que a gente enxerga as cúpulas do Congresso em cima do gramado. E conforme a gente vai andando, a gente vê o prédio vai subindo. Depois de cima de novo, depois vai até que a gente realmente descamba ali, mas aí você já andou muito mais do que você podia imaginar, porque é uma ilusão. É que é muito maior. Isso são técnicas, terra plena, muro de arrimo, tudo que era usado na humanidade, esse homem usou aqui. E aí ele vem com a outra novidade, com outro conceito, que é da escala gregária, que é exatamente onde nós estamos, a escala dos serviços. Onde tem hospital, que são os setores, que tem setor hoteleiro, sul, norte, setor comercial, sul, norte, são os banco, escritório, são as autarquias, enfim, dos serviços. Mas nenhum prédio é grudado. Vocês já viram isso? Vocês sabem por quê? Como diz a professora Marta Romero aqui, que ela trabalha com arquitetura verde, com arquitetura, ela diz assim, que os prédios de Brasília foram construídos para ter como fundo as mudanças do céu. Porque todo prédio de Brasília é como se tivesse uma moldura invisível e ele te recebe de onde quer que você venha. Você pode até nem entrar nele, mas ele te recebe. Então, não precisa você ficar andando xadrez igual nas outras cidades. Então, e aí vem a parte belíssima da cidade, que é a nossa pérola, que é a escala residencial, que é o conceito de cidade-parque. Mas isso tudo não é assim separado, igual que a gente pensa. Elas se conversam, elas são genialmente integradas uma à outra, sem criar barreiras. Integra o monumental ao cotidiano, integra o cotidiano à parte residencial, numa harmonia única, uma cidade aberta. Brasília é aberta, ela é disciplinada, ela é disciplinada sem ser rígida, como diz Lúcio Costa. Pode passar. Agora vamos conhecer alguns. Tem alguma pergunta? Pode me interromper, viu? Vocês têm alguma pergunta que vocês têm curiosidade para saber por que isso é assim? É até um programa, mas não tem problema. Vocês querem fazer alguma pergunta para mim? Porque eu estou sentindo várias interrogações aí. Eu sinto, eu nem mais, vocês nem sabem o tanto que eu leio o pensamento. Exatamente, viu? Olha lá. E aqui, gente?
Vamos lá, vamos identificar. Esse aqui é Catetinho. Primeira residência. Gente, é o que mesmo? Ah, tá, o Catetinho, exatamente. Primeira residência oficial, né? Isso, o Palácio de Tábuas, aqui Juscelino, antes do Catetinho, ele ficava em tendas do Exército, mas aí, então, aqui está o quarto do Juscelino, bem por aqui do Israel, aqui, até hoje tem a mesa que eles sentavam para trabalhar, bem aqui tem um bar, onde o Guilhermano Reis, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, tocava violão, bebia uísque, cachaça, porque ninguém era de ferro. Né? E para lá, mais adiante, a cozinha. Então, aqui é o Catetinho. Dali, pega a namorada, filho, marido, e vai lá, bem para cá, assim, tem umas mesas que pode fazer um lanchinho bacana, só não deixa lixo lá, por favor. Só isso, pode ir lá. Aqui, Palácio da Alvorada. Vocês sabem por que chama Palácio da Alvorada? Isso. Quem falou isso? Eita, menino bom. Olha só. Exatamente aqui, ó. O Palácio da... Mas e esse conjunto, que eu não vou falar aqui, porque a gente vai fazer o City Tour, ele tem tanto da nossa cultura, tanto da nossa história, quanto que você não consegue imaginar. Ele é assim, todo pautado da nossa ancestral, vamos dizer assim, do que é o brasileiro. Vocês já estudaram para fazer vestibular, estudaram a Semana de Arte Moderna? Brasília é a maturidade da Semana de Arte Moderna de 22, que fez agora 100 anos. E aqui que animal é esse? Avestruz, gente, avestruz, depois vocês dão uma avestruzada nele, tá? Isso é uma ema. Aqui, gente, a Praça dos Três Poderes. Praça dos Três Poderes. Olha como esse homem é... Você já pode até pular, que a gente já vai por outro. Praça dos Três Poderes. Olha como o Lúcio Costa, ele é fantástico. Gente, eu participo de tanto evento. Tem gente que odeia o Oscar Niemeyer. Mas eu nem acredito. Eu acho que é mais dor de cotovelo, sabia? Assim como tem um americano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que acha um absurdo Brasília ser. Você sabia disso, muito? Acha um absurdo Brasília, uma cidade inteira como patrimônio. Inveja também. Porque. Exatamente, inveja também. Porque é a única cidade moderna, completa, inscrita na lista da Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. E aqui, gente, Lúcio Costa, o que é que ele faz? Genialmente, ele planta aqui, ele determina o local dos palácios dos três poderes constituídos da nação. Se você abrir a Constituição, no artigo 2º está lá, os poderes, artigo 2º da Constituição, está lá, os poderes são independentes e harmônicos entre si, nenhum é maior que o outro. Então, se a gente pegar uma linha invisível, a gente traçar para o Palácio do Planalto, depois vem aqui ao Supremo e depois volta para cá, forma o triângulo equilátero, aquele que tem os lados iguais, com uma diferença. Quem está no ápice, bem na pontinha desse triângulo, é o poder legislativo, aquele que emana do povo, aquele que a gente assina a carta em branco, toma, vai me defender ali. Que são os deputados, principalmente os deputados e os senadores. Bom, adiante. E só um minutinho. Então, essa é a praça. Então, aí tem gente, mas que praça horrível, que não tem planta, como é que não tem árvore? Claro, gente, é uma praça cívica, é a cabeça do país. Aliás, era dever de todo brasileiro, se a gente pautasse como os americanos fazem, toda a família um dia vir conhecer Brasília, conhecer a sua capital. Não por causa do seu deputado, mas por causa de ser a sua capital. É isso, tá? Então, pode passar. E aqui, que palácio é esse? Isso, Palácio Itamaraty. O que é que funciona aqui? Vocês sabem? Aqui, recentemente, o que é que estava aqui até dia 8? O coração de Dom Pedro, né? Tava no subsolo, tá? Ele estava muito, muito, muito protegido. Coração de Dom Pedro. E aqui, gente, funciona o Ministério das Relações Exteriores.
Vou contar uma curiosidade que a gente não vai entrar lá, porque o nosso City Tour vai ser curto. Bem aqui tem uma mesa onde o presidente assina os tratados de cooperação entre países. Essa mesa, ela dá em frente para o Palácio da Justiça, que é o Ministério da Justiça. E esta mesa é a mesma mesa que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Sabiam disso? Pois é. Então, dia de domingo, vai lá, visita. Vale a pena. Vale a pena descobrir o Brasil por meio de Brasília. Vale a pena se sentir brasileiro, principalmente se eu moro na capital. Vale a pena eu aprender da minha capital, que quando eu for visitar meus primos, lá não sei para onde, lá em Cabrobró, não sei das quantas, chegar lá, e aí, só tem ladrão? Não, não tem ladrão não, que eu não sou ladrão, eu não sou ladra, nem eu, nem minha família. Lá, pelo contrário, a gente trabalha assim, assim. Você sabia? E aí você vai contando, não, olha, Brasília é assim, e aí a gente desfaz o que os políticos fazem, a gente desfaz. Adiante. Os políticos fazem e a gente desfaz. E aqui, gente, por que eu mostro essa via aqui? Vejam, a vegetação madura, as árvores maduras, adultas, plantadas. Da maioria veio da Mata Atlântica, tudo plantado, milhões de árvores plantadas. Então, aquele traço está nisso aqui. Pode passar. E aí, e aqui nós temos genial invenção do Lúcio Costa, que são as interseções, que são as tesourinhas. Você sai aqui da 106, vamos supor, chega bem aqui e diz assim, esqueci minha carteira, pera lá, deixa eu voltar. Depois, não, tá aqui, deixa eu voltar. Pera lá, e agora? Como é que eu retomo? Aí fica, e aí faz igual aquele rapaz da propaganda. Então, mas isso é uma fantástica invenção que não precisa, que é uma invenção que não. E tem mais, é tão fantástico que não passa aqui carro grande, que é para não perturbar essa paz da moradia, das pessoas que vivem aqui. Aí tem mais também, olha, bem aqui, o pessoal de fora diz assim, vem cá, vocês aqui para atravessar para o outro lado tem que pegar ônibus, só é de carro. Não, Ignob, olha só, está aqui a passagem de pedestre. Tudo bem que a gente tem que passar assim, porque os meninos fazem xixi na passagem de pedestre. Viu? Os meninos, que as meninas não fazem. Pois é. Fazem xixi, a gente diz assim, vamos lá, vamos passar, coragem. E a gente passa rapidinho, mas passa. Mas tem umas que são limpinhas, tá? Não são todas. Não. E aqui, uma coisa que eu vou dizer agora. De vez em quando, agora nem tanto. Aqui, por exemplo, todo mundo me conhece, aqui no hotel nem posso mais fazer isso. Mas quando eu estou por aqui, assim, aqui dia de domingo, sábado, feriado, aí eu chego no balcão do hotel, eles não conseguem saber se eu estou hospedado, então eu digo assim, gente, não tenho nada para fazer. O que eu posso fazer aqui em Brasília? O que tem para fazer? Aí o recepcionista diz assim, nada. Minha senhora, aqui essa cidade não tem nada. Não tem nada. Sendo que Batalá tá fazendo um espetáculo bem aqui no gramado. Aí tem um piquenique bem ali. Piquenique é um evento cultural bacana. Aí tem uma apresentação de show de não sei o que lá no CBB. Enfim. E se você não tiver nada para dizer, diz assim, o senhor sabia que hoje, feriado, o eixo é aberto, o eixão? O que é isso, eixão? Abre o mapa, olha, é isso aqui. O senhor sabia que bem aqui tem um negócio que chama buraco do tatu, e só pode passar por... É assim. Porque isso não existe em outro lugar. Rua de lazer existe, mas não com essa qualidade. Com esse bosque. Adiante. E isso aqui, gente? Isso aqui eu faço questão... isso aqui é uma palestra que eu nem contei para vocês, que essa palestra ela dura 30 horas, mas eu faço só em 30 minutos para vocês, igual 50 anos em 5. E, na verdade, é assim, isso aqui é para mostrar onde as pessoas em Brasília caminham, porque as pessoas de fora acham que a gente vive aqui, atrás do carro. Não, a gente tem as alamedas, por isso é uma cidade-parque.
Então, isso aqui é qualquer quadra. Aqui, provavelmente seja até uma quadra das 400. É qualquer quadra, tem isso aqui. São as alamedas, de quadra em quadra. Você pode ir caminhando sem se preocupar com o carro. Adiante. Sul e norte, exatamente. Sul e norte. Não, e tanto das 400, 200, quanto das 100. Isso, exatamente. É. E aqui, isso aqui é o laguinho que a gente vai conhecer, que é da paisagem de Burle-Marx, pode ir adiante. Aqui a igrejinha, que ela é de 1958, que a gente vai contar a história lá. Isso aqui é do Oscar Niemeyer, o azulejo de Atos Bucão, adiante. E aqui, quem é que gosta da rodoviária? Quem é que pega ônibus na rodoviária aqui? Tá, eu também. Eu também, eu pego ônibus na rodoviária. E quem é que come um banquete candango antes de subir no ônibus? Olha, gente, vocês são de Brasília. É uma garapa, né? Assim, aquele de 500, e dois pastéis. Um de queijo e o. Exatamente, isso não é um banquete, minha gente. Depois de você comer aquilo, fala a verdade, você dorme daqui até o Recanto das Emas. Não tem jeito. Então, gente, agora vamos falar sério. A rodoviária, isso é uma provocação para vocês. Eu vou dizer para vocês, eu sou guia de turismo, trabalho com estudantes de arquitetura, com estudantes de engenharia, e eu recebo estrangeiros que vêm conhecer esta estrutura. Essa estrutura, ela é obra de Lúcio Costa também. O que o Lúcio Costa faz? Ele cria uma estrutura. Ele cria isso aqui que a gente chama de plataforma, porque é uma plataforma, mas você, bem aqui, você está aqui em cima e tem dezenas de carros sobre você, e você não lembra, você só lembra que você está abrigado como se fosse o teto da rodoviária. Vocês sabiam disso? Vejam que genialidade desse homem para ele não interromper o trânsito. O que ele faz? Ele cria essa passagem aqui, que é o buraco do Tatu, que todo mundo quer ter esse apelido, né? E aí que você vai direto, ou você, se você vier do norte, você vem por aqui. Se você vier do sul, você passa aqui sem interrupção. Quer dizer, você passa em cima de uma estrutura que serve de prédio. E aí, se não fosse isso, ele ainda cria um prédio encaixado aqui, que é o mezanino da rodoviária, que a gente passa para lá, passa para cá, e diz assim, lá no prédio da rodoviária, lá. E tem, nunca nem vi. E se você for do outro lado, olhando para cá, para esse lado tem, mas do outro lado que você vai olhar para o norte, você vai ver uma grande estrutura, assim, uma grande pilastra, assim, que também é uma plataforma. Uma plataforma de 260 metros que você não enxerga a pilastra, mas está pinhado de carro passando para lá e para cá e carro estacionado. E aí? Não cai. Isso é fantástico. Se você pensar agora, com a cabeça de hoje, que tem calculadora eletrônica, científica, que você joga em 3D e o computador faz tudo, é fácil. Mas esses homens fizeram esses cálculos no lápis. Pensem nisso. Isso é Brasília. Brasília é a capital que nos orgulha. É a capital, é a grande epopeia brasileira. Foi a construção de Brasília, a grande epopeia brasileira. Foram os brasileiros que construíram essa cidade e deixaram para nós. Então, esta rodoviária, ela é um grande feito de engenharia, de arquitetura, de planejamento, o planejamento urbano e, ao mesmo tempo, uma estrutura que serve de prédio. Quem já se deu conta de olhar as pilastras da rodoviária, que parece um imenso Hércules segurando o mundo? Mas agora está cheio de vendedor de capa de celular, minha gente. Eu chego lá, não dá. Você pode arredar aí para mim, por favor, que essa senhora aqui quer ver? Lá eu tive que pedir, porque não dá, eles construíram tudo. E a gente não consegue ver mais as grandes pilastras, porque tem muito vendedor de capa de celular. Tudo bem, a gente já sabe da situação social, mas
nem resolve a vida deles, né, e ainda atrapalha a minha. Adiante. Aqui é a Torre de TV, que também é uma obra de Lúcio Costa, tá? A Torre de TV. Gente, assim, olha, quando falar em Brasília, esqueça a mais, não sei o que, a mais. Brasília, ela é feita para ser apreciada na linha dos olhos. Não tem essa intenção de ser mais, não sei o quê. Não, ela é na importância. E como é que se percebe? Até os palácios estão na linha dos olhos. Então, isso aqui, quando o Lúcio Costa criou, foi inspirado, assim, até porque ele nasceu, o Lúcio Costa é brasileiro, mas ele nasceu em Toulon, na França. O pai dele estava a serviço do Brasil, o pai dele era da Marinha. E ele estudou em Paris, estudou na Suíça, estudou em Londres, veio para o Brasil, era adolescente, não vai embora, não. Era adolescente. E bem aqui, 75 metros, tá? Tem um mirante, e ele se inspira assim na Torre Eiffel. Mas é o sentido de marcar o lugar. A ponte, quando você olha, você vê a esplanada, é de marcar o caminho. É quase que um obelisco, muito mais. Ponte não, torre. Adiante. Você está me confundindo. Aqui. Que ele está se preparando para sair, eu não vou deixar. Aqui, gente, vamos falar agora da estrutura local, da administração local. Numa escala íntima, aqui está a nossa administração local. Palácio Buriti, onde o governador despacha, que é de Nauro Esteves, a Praça Buriti, a gente, depois eu conto a história para vocês, adiante. Aqui o Tribunal de Justiça, quer dizer, do outro lado, né, em frente, aqui a Câmara Legislativa, né, os nossos deputados estão aqui, os distritais, e aí adiante, e finalmente nós temos. Passa que isso aqui é o pessoal da arquitetura. E aqui nós vamos visitar aqui, que é o quartel-general do Exército, com essa casca em concreto, que todo mundo dizia que ia cair, porque ela serve quase como se fosse uma concha acústica, e aí ela é muito delgada, muito fina para ser de concreto, e a avó reverbera aqui, e aqui o obelisco de 43 metros, que representa a espada do Duque de Caxias, que é o patrono do Exército. E aqui o punho da espada. E aqui nós vamos visitar aqui esta praça, a Praça dos Cristais, que é uma obra espetacular. Quem já foi aqui? Pois pegue a namorada, a esposa, os filhos, e vá para lá. Você não pode ficar no crush, porque o soldado não deixa. Tá lá, é cheio de soldado. Não, não pode. Tá? Tu já estava pensando nisso, né? Pois é, mas não dá. Ela é cheia de soldados. Mas se você fazer piquenique, aí tudo bem, tá? Vamos lá, adiante. E aqui, a grande obra, aqui está o grande, assim, é um tronco de pirâmide, aqui estão os restos mortais de Juscelino, aqui entra a luz do sol, que a gente chama de arquitetura à luz zenital, e aqui o Juscelino, né, assinando. Esse aqui é o poder estar com o povo. E isso aqui, gente, embora muita gente pensem bem, pensem que é um homem com os braços para cima. Pode ser. Tá? Isso não quer dizer, porque uma obra de arte diz o que lhe vai no peito. Há pessoas que enxergam o símbolo do comunismo. Não vou dizer que não é, mas pensa nisso. E ele não podia ficar assim, sozinho no ar, assim, como se faltasse alguma coisa. Adiante. E aqui o Memorial dos Povos Indígenas é um prédio em espiral, que ele vai descendo até chegar aqui na Terra, onde nossos irmãos indígenas fazem a celebração dele no dia 19 de abril, dia do índio. Né? E aqui, e aqui, como é que você chama isso aqui? Cuscuzão, cucuruto, né? Assim? Então, mas aqui é o Museu Nacional, tá? Vocês riem porque eu sei, eu ouço. Quando eu sou terrível para ouvir. Eu ouço até pensamento. E aqui o nosso Teatro Nacional, essa obra, isso aqui é uma obra também de... Pense que é uma pirâmide. E essa obra que ela ameniza essa rigidez da pirâmide é também de Atos Bucão. Adiante. A obra-prima do Oscar. Aqui o Oscar, ele rompe toda a técnica construtiva quando ele cria primeiro ele cria uma igreja circular. Começar daí. Aí se você olhar, se você pensar,
cadê a laje da catedral? Cadê o pilar? Cadê a viga? E é um elemento só repetido 16 vezes. É lógico que nós, do senso comum, como nós não somos arquitetos, quer dizer, eu não sou, não sei se tem algum sentado aí, quem não é arquiteto diz assim, são as colunas tortas. Não tem problema que diga isso. Mas ela tem um nome. São tirantes ou compósitas. Bom, mas vamos lá adiante, que a gente depois fala. E aqui a esplanada dos ministérios, a esplanada daqui sai, toda, vejam como é fantástico. O Lúcio Costa, ele era tão inteligente, mas ele tão visionário, que ele rebaixa aqui, ó. Ele rebaixa esse lado, porque ele sabia que ia aumentar o número de funcionários, de servidores dentro dos ministérios. E aí eles constroem prédios de 4 andares aqui. Quando você olha a esplanada, ela está íntegra, mesmo com aqueles prédios. Ele já tinha pensado nisso. E aí vocês sabem que os prédios, vocês se conectam por cima, né? Vocês sabiam disso? Vocês prestaram atenção? Que os prédios que estão aqui embaixo, eles se conectam por cima? Você presta atenção nisso agora, tá? Adiante. Aqui a ponte JK, que é inspirada na brincadeira de jogar pedra no leito da água, e a pedra que cai é de Alexandre Chans. Foi obra de um concurso, né, público. E finalmente chega, depois dessa viagem que nós fizemos. Vocês ficaram cansados? Vocês já tinham pensado que Brasília tinha só esse pedacinho de Brasília que vocês conheceram? Vocês já tinham pensado na grandeza dessa capital, dessa cidade que a gente trabalha, dessa cidade que você tem que colocar dentro do seu coração e o seu olho tem que cintilar quando você diz assim, quando alguém chegasse assim, vem cá, me diz uma coisa, o que é que tem para fazer? Ah, tem muita coisa. Olha, o senhor pode ir andando aqui no Santuário Dom Bosco, já foi lá? Olha, vá, experimente, maravilhoso. O senhor pode, não, vá aqui na torre, fecha a tal hora, o senhor pode olhar a cidade inteira. É assim, porque o que encanta o visitante é o encanto com que você fala da sua cidade e a paixão que você mostra por ela. E não quando eu chego, e não aquele que dizer, minha senhora não tem nada para fazer. Não, pior é quando me mandam pegar o Uber. Aí dá vontade de esganar. Pega o Uber. E como é que eu faço? Eu pego o Uber. Aí, então, gente, o entardecer, pensem naquele trabalhador, naquele candango, naqueles candangos, que no final do dia, com a mão áspera de cimento, de pedra brita, vergalhão, lavado de poeira, ia comer, será, às vezes nem coragem de tomar banho tinha. Ele deitava ali, coberto de poeira, mas ia deitar com os olhos cheios de horizonte sem fim, porque tinha fé no futuro. E aí Juscelino, que gostava, mesmo depois da cidade inaugurada, ele caminhava por Brasília, e ele conta isso, que tem hora que ele confundia a luz do alvorecer, a luz do amanhecer, com a luz do pôr do sol, e aí ele diz assim, que tudo se transforma em alvorada nesta cidade que se abre para o amanhã. Muito obrigada.